Nas ruas encharcadas de neon da cidade, um holoposter piscante revela uma mensagem criptografada. Procura-se hackers corajosos para a exfiltração de dados confidenciais da Epsilon Dynamics. Enquanto a chuva cai, um grupo de pessoas reúne em um beco sombrio, cada um com seus motivos ocultos. Em um mundo de implantes cibernéticos e conspirações, eles devem decidir: lutar contra o poder opressivo ou serem consumidos pela escuração corporativa. Quer então saber mais sobre essa aventura cyberpunk? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre RPG. E no episódio de hoje iremos conversar sobre o Cyberpunk 2020. Uma coisa interessante sobre a ambientação desse cenário é que você pode trabalhar diversos elementos diferentes ao que nós iremos conversar no episódio de hoje. Só que o mais legal são os tipos de narrativa diferenciados nessa ambientação. Uma coisa que é bem legal, que a gente até conversou já nos últimos episódios, é sobre a ficção científica, sobre a fantasia científica e alguns diversos outros elementos interessantes como distopia, utopia, futurismo. E no episódio de hoje, falando sobre o RPG Cyberpunk 2020, existem outros elementos interessantes que a gente pode trabalhar além do desconhecido, além da ambientação, como por exemplo o Noir, e outros elementos bem legais que são abordados nesse sistema, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o RPG Cyberpunk 2020 e como a gente pode abordar isso em outros elementos, entender sim como construir cenários e, obviamente, campanhas nesse incrível cenário. Um ponto interessante que eu gostaria de começar falando sobre a ambientação desse RPG é que você pode trabalhar de alguns elementos diferentes que esse RPG te permite trabalhar. O primeiro é algo diretamente ligado ao nosso episódio de ontem, falando sobre Cumenópolis, pelo fato de ser um RPG urbano de ficção científica, e em alguns casos fantasia científica, dependendo do nível que você gostaria de trabalhar. Porém, como ele tem essa pegada científica dentro de um fator urbano, você pode trabalhar alguns elementos, como por exemplo o cyberpunk. O cyberpunk, para a galera que não sabe a galera punk rock, né, onde você tem elementos muito fortes de couro, muito forte de pichação, tatuagem, moicano. Agora associa isso a um pouco de tecnologia. Isso seria então o cyberpunk. E o legal é que você pode tanto misturar esses elementos com um elemento um pouco mais de Noir. Noir é um elemento mais sombrio, tons de cinza, onde você tem aquele mistério, detetive nas sombras, mulheres misteriosas, máfia. Isso é uma pegada mais pro Noir. Então você pode tanto seguir de uma pegada bem mais futurística, psicodélica, como o fundo aqui do episódio, ou você pode fazer essa pegada um pouco mais de Noir. Então vamos trabalhar um pouco os elementos do Noir. Caso você queira seguir essa pegada um pouco mais investigativa, é algo que esse RPG lhe permite. Claro, existe mega construções, tecnologia, porém ele te permite muito uma pegada bem mais misteriosa, uma pegada um pouco mais do elemento de investigação e mistérios andando pela cidade, pelas vielas, pela máfia, pelas construções, pelas políticas, pelos robôs e outros elementos que você pode abordar dentro de uma Cumenópolis, caso você queira fazer realmente uma cidade gigantesca que englobe um país inteiro ou um planeta inteiro, caso seja um pouco mais clássico. Ou você pode seguir simplesmente em cidades mais futurísticas, que não precisam necessariamente ser gigantescas como dos episódios passados. Então, o Noir aqui, você ambientaliza muito mais nesse quesito mais sombrio, muito mais profundo, introspectivo e assim por diante. Caso você queira fazer algo um pouco mais para o sci-fi, algo um pouco mais nessa pegada mais futurística, como está aqui, ele também te traz elementos onde você trabalha muito mais ação, muito mais aventura, muito mais elementos que trazem esse tipo de ambientação com coisas um pouco mais dinâmicas do que o outro. No caso, como eu falei, o Noir é mais investigativo para galera que gosta de ir com um pouco mais com calma, um pouco mais de pistas, investigação mais. E aqui é para galera mais da ação, da aventura dentro de um mundo fantástico ou no mundo de ficção científica, dentro desses elementos que você pode trabalhar com muita força dentro desse sistema.
Agora, quando a gente fala sobre os tipos de caracterização que você pode encontrar no RPG Cyberpunk, você tem que entender que existem alguns elementos importantes na hora de você considerar esse tipo de coisa, como por exemplo, as classes que você pode encontrar. Diferentemente de um RPG de fantasia, onde você tem o bárbaro, o paladino, o clérigo, algo que você poderia até ver no Starfinder, algo no RPG que nós já conversamos, vou deixar o cardzinho aqui para vocês irem lá ver caso vocês não ainda tenham visto. Então, diferentemente desse tipo de fantasia, onde você realmente tem essa fantasia mais direta, aqui é algo mais pé no chão. Então, você pode considerar, por exemplo, o healer, o DPS, o tanque, você pode até encontrar, se você considerar essas categorias. DPS é o dano por segundo, ou damage per second, que seria aqueles personagens que batem bastante, com muita força, muito dano por rodada. Então, existe esse tipo de classe, os DPS, os tanques, os healers, suporte de maneira geral, porém aqui você encontra como médicos, engenheiros, batedores, militares, mercenários, hackers. Então, você vai ter essa ligeira diferença, porque como o objetivo não é uma alta fantasia ou uma fantasia científica muito clássica, você pode sim encontrar aliens, pode encontrar um pouco assim de causas que fogem um tanto de uma maneira geral, porém é um ambiente que traz muito mais algo pé no chão. Claro que você faz especulações, claro que você faz, você extrapola como algo claramente que isso pode acontecer, porém você encontra coisas que são mais diretamente ligadas a um futuro um pouco mais direto, tanto na distopia quanto na utopia. E o legal é que, como nós estamos falando de um mundo bem mais futurista, você pode mesclar diferentes regiões trabalhando tanto o futurismo, quanto a distopia, quanto a utopia. Normalmente a utopia a gente imagina algo um pouco mais pro perfeito. Porém, numa cidade onde não existe fome, não existe doenças, não existe pressão, você pode considerar como se fosse uma utopia. E como estamos falando no mundo futurista, você pode considerar que em algumas regiões desse cenário seja utópico, outras regiões afastadas sejam distópicos, outras regiões mais futuríssimas mesmo, onde não chegaram nem na utopia, nem na distopia, onde você realmente tem esse elemento um pouco mais direto. O sistema que a gente joga dentro desse RPG é o sistema D10. Então, diferentemente do D&D clássico, o D20 clássico, onde você tem uma rolagem de dados, de somas ou modificadores, no caso do sistema D10 ele é um tanto diferente. Eu não vou explicar o que seria um sistema D10, caso vocês queiram que eu traga essa explicação, eu posso trazer pessoas muito mais qualificadas para ajudar a explicar esses tipos diferentes de sistemas, o sistema D6, o sistema D10, o D8, o D20 e tem outros sistemas de rolagens e não rolagens que podem ser feitas, porém aqui é um sistema D10, onde você lança o 10 e claro, tem a soma dos modificadores, porém existe uma continha que vai fazendo, vai somando e vai colocando as dificuldades, beleza? Agora, quando a gente fala sobre ambientação, que eu acho que é o mais importante aqui nesse review, nessa indicação que eu quero trazer para vocês, pelo fato de você estar no mundo futurista, existe a possibilidade de colocar as implementações, ou seja, colocar uns transplantes cibernéticos para dar a diferença entre um e outro. E obviamente, por ser um mundo futurista, onde tem informática, robótica, nós temos inteligência artificial, tudo isso também é algo manipulável. E pelo mundo existir tanto esses fatores de inteligência artificial de maneira geral, você pode trabalhar alguns quesitos de fantasia, como mais ou menos é falado em Matrix. No mundo de fantasia existe mais os deuses, as magias, porém no mundo mais sci-fi, magias não são tão muito bem aceitas. Porém, em realidades artificiais, em simulações, você pode usar um pouco a liberdade poética e fazer tanto de magia, realidade, e algumas outras coisas que seriam impossíveis de serem explicadas dentro dessas realidades artificiais, dentro dessas simulações, dentro dessas IAs. Isso que é muito legal, por quê? Como nós estamos vivendo num mundo de fantasia científica, ou num sci-fi, caso você queira ser um pouco mais pé no chão, colocar esses elementos fantásticos para dar um dinamismo de o que é verdade, o que é mentira, o que é uma simulação, o que é no cérebro, o que é fora,
essas dificuldades e esses transplantes mentais, físicos, de status, são interessantes para serem colocados. E no caso aqui do Cyberpunk 2020, você pode trabalhar isso de uma maneira tão forte que você pode colocar narrativas diretamente ligadas nesse cenário, nesses personagens, nessa plot. Para a galera que viu o meu review de Blade Runner, é interessante porque você pode utilizar desse estilo e parâmetro. Você pode construir personagens que são puramente elementais. Ou seja, são realmente um pequeno cubículo que tem uma inteligência artificial. Eu já joguei com esse tipo de personagem, ele é bem interessante porque existe uma vantagem gigantesca de ser algo meio que intangível por você ser uma inteligência. Porém, se você perde o seu receptáculo, você morre da mesma forma, porém você possui uma jogabilidade um tanto diferente. Então, trazer essas possibilidades de você ser algo muito mais etéreo, algo que poderia levar a um pouco a esse ponto, é bem interessante, porque você pode ir mesclando para cá, pode ir mesclando para lá, e com isso você vai trazendo diferenciação na sua jogatina, pelo fato de ter uma ambientação futurista. Você pode trabalhar as ideias que, eu sou mais clássico da fantasia, eu sou muito mais acostumado com bolas de fogo. Tranquilo, bolas de fogo podem acontecer, não vão ser conjuradas arcanamente, porém você pode lançar bolas de fogo ou até mesmo bolas de fogo de hologramas que causam muito mais um medo e uma percepção mental, porque como diz no próprio Matrix, se a mente morre, o corpo perece da mesma forma. Então, você pode utilizar de formas diferentes de interagir com os jogadores, de forçar com que os seus jogadores interajam tanto com o seu cenário, quanto com a sua plot, quanto com os NPCs, de formas diferenciadas, sempre dividando, sempre com o pé atrás do que é realidade e do que é verdade, o quanto eles decidem algo, o quanto é algo forçado a partir de uma implementação, o quanto forçado isso pode ser onde existe um Deus Ex Machina, um gerenciador que controla todas as suas escolhas, todas as suas possibilidades dentro de uma realidade alternativa, algo mais artificial. Se por acaso você gostaria de trabalhar um tanto um Isekai, caso você ache interessante, esse cenário também te traz essas possibilidades. Obviamente você poderia trabalhar isso num RPG de fantasia, porém aqui você pode ambientar e muitas vezes transicionar dessa forma para o outro. Se por acaso os seus jogadores gostam de uma fantasia e gostam de um sci-fi e você gostaria de fazer uma transição, fica muito mais fácil você ter personagens no mundo sci-fi que são migrados para o mundo de fantasia dentro de uma inteligência artificial, dentro de uma simulação, e depois que eles cansarem ou quiserem fazer campanhas mistas, você migrar de um do outro. Onde existe essa possibilidade, existe essa necessidade, você pode utilizar sim, utilizando o sistema e o cenário com ambientação de Cyberpunk. E como eu falei lá no episódio de Ecumenópolis, onde é muito interessante você trabalhar os conflitos internos de uma cidade, ou mesmo no episódio que nós falamos sobre ficção científica, trabalhando os conflitos sociais, os conflitos emocionais, os conflitos diferentes que você pode fazer na cultura também, aqui existe um enredo muito forte em cima disso. Por quê? Se você tem capacidades diferentes de colocar diversos níveis de robôs, cibernéticos, misturas, híbridos, o quanto um é humano, quanto um é objeto, o quanto existe um direito, preconceitos diversos. Pessoas gostam de colocar orcs para que tenha esse trabalho de preconceito, porque o orc tem um preconceito já bem estruturado. Outros colocam, por exemplo, os anões ou os elfos, dependendo da sua vontade e da sua necessidade na sua narrativa. Então aqui você pode trabalhar também diversos outros níveis diferentes de formas de interação. Claro, como eu falei para vocês no episódio de preconceito, cuidado com a profundidade e a maneira que você pode fazer. Pessoas podem receber algum tipo de gatilhos que você não acha interessante trabalhar numa mesa de RPG que deveria ser um hobby. Porém, você pode trabalhar níveis e estilos de preconceitos diferentes, preconceitos algo muito mais não pro racial, algo que pode engatilhar, mas sim algo mais relacionado à morfologia, como por exemplo, preconceito com robôs, preconceito com inteligências artificiais, algo que hoje em dia você já percebe que tem pessoas, eu não gosto de usar o celular desses pais modernos porque eu não sei mexer, eu não sei essa coisa de Meet porque eu não sei mexer. Então você pode trabalhar esse preconceito barra bloqueio em diversos níveis diferentes. Então imagina você no mundo cibernético inteiro ter dificuldades
de ter relações com o mundo de uma maneira geral. Então eu acho bem interessante porque, como eu falei, você pode trabalhar dentro desse cenário algo mais introspectivo numa investigação, obviamente no mundo futurista, pegando novamente Blade Runner, aquelas investigação um pouco mais profunda, mais nas vielas, mais nas máfias, mais nisso, mais naquilo, ou algo mais para aventura, com corre, tira e vai pra lá e bloqueia não sei o que, e derruba o negócio, e hackeia não sei aquele onde, aí invasão de robôs. Existem essas duas possibilidades e eu acho mais legal e o mais interessante você trabalhar essas brincadeiras e essas perspectivas, seja de um, seja de outro, para trabalhar mais a fundo dentro da sua ambientação. Um outro ponto interessante que você pode trabalhar dentro desse cenário, que é o seguinte: como nós estamos muitas vezes trabalhando com o futurismo e a distopia e a utopia, elas andam muito juntas dependendo do nível que você quer trabalhar, muitas vezes algumas pessoas elas querem desenvolver ou mesmo trabalhar um lado um tanto mais obscuro da sua mente, querendo, por exemplo, fazer algumas coisas que não podem, ou simplesmente não existe a possibilidade de fazer um herói que seja um tanto mais grosseiro ou grotesco na sua forma de agir. Como estamos falando no mundo noir, como estamos falando no mundo futurista, onde realidades morais e éticas são um tanto distorcidas pelas realidades diferenciadas e até mesmo um futurismo que pode ser um tanto diferente, anti-heróis nesse cenário muitas vezes são muito bem-vindos e muito bem estruturados. Então se você por acaso quer fazer, por exemplo, um justiceiro, um Punisher, onde você trabalha um pouco mais com a verdade mais absoluta, ou uma verdade com uma justiça um tanto mais severa, aqui é interessante. Quero fazer um Deadpool, aqui é interessante. Quero fazer, por exemplo, um Lobo, onde antes, Lobo também da DC, onde antes se poderia ser um vilão e depois se tornou um anti-herói. Ou até mesmo um Vegeta para os apreciadores de animes, onde existe um personagem que antes era realmente um vilão e foi adentrando para o lado dos mocinhos, porém com uma visão um tanto diferente, até mesmo o Wicked Phoenix, que também tem essa visão, apesar de ser um coração bondoso, na hora que precisa ele também é casca grossa. Então é interessante porque esse tipo de cenário trabalha com anti-heróis, com revoluções, com revoltas e com maneiras diferentes de agir de uma maneira bem interessante. E o combate, como eu falei para vocês, tem essa mescla, tanto no corpo a corpo quanto no tiroteio existe sistema e também mecânica para isso. Então se você quiser realmente fazer uma briga de taverna, que no caso aqui seria uma briga de bar, batendo a cara de um chofer, batendo a cara aí de um responsável por profissionais do prazer, quebrando aí, ou um mafioso que seja, você tem essa possibilidade, você tem esses momentos para fazer isso. E quero fazer um tiroteio onde o meu carro está fugindo e pessoas estão atirando em mim e eu estou tirando de volta. Também existe mecânica para isso. Então, como eu falei para vocês, você tem essa possibilidade, você tem essa forma de interagir e essa mescla de diversidade, tanto de cenário quanto de construção de personagens. Obviamente, quando a gente fala de construção de personagem, existe diversas formas, diversos tipos e conceitos que você pode trabalhar, porém, aqui é interessante simplesmente pelo fato que você possibilita ter essas oportunidades e o jogo também te dá essa possibilidade, essa vantagem, essa necessidade de construir o seu cenário. Então pessoal, esse aqui foi o meu review, a minha dica de Cyberpunk. Se você gosta desse tipo de cenário e acha que vale a pena trazer outros tipos, o mês ainda tá aí. Deixa aqui nos comentários algum outro cenário mais de fantasia científica ou algo de ficção, seja um noir, seja um green ou qualquer outro, ou até mesmo mais fantástico, que você acha interessante. Deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer uma indicação caso realmente o cenário e a ambientação seja legal. Gostaria que eu trouxesse alguns mestres que têm uma profundidade de conhecimentos mais específicos de algum sistema ou de algum outro tipo de RPG específico. Ah, puxa, existe alguém que você conhece que manja pra caramba de D&D? Conheço. Algum que conhece bastante? Nihilo, por exemplo? Conheço. GURPS? Conheço. Então, existem diversos mestres que eu conheço que têm um conhecimento muito mais aprofundado de um sistema ou de um cenário específico. Não impede de eu trazê-los para a gente conversar um pouco, fazer um bate-papo, um podcast, outra coisa mais específica, até mesmo criando personagens ou dando dicas para vocês construírem tanto NPCs quanto enredos mais focados nesses cenários. Deixa aqui nos comentários que eu corro atrás para vocês.
use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!